Salve, salve, galerinha, de boa? Vamos lá, mais uma vez aqui, ó, alguns conceitos básicos de fonologia. Então, lembrando que fonema é som, que é a menor unidade sonora distintiva da palavra, e que a letra é a grafia, é a representação gráfica do som. Tá? Vamos mostrar isso agora, bem mais prático, relacionado ao esquema aqui. Veja, na classificação dos fonemas, então, classificações dos sons, preste bem atenção. Nós temos na língua portuguesa 3 tipos de fonemas. Então veja, fonemas vocálicos, fonemas semivocálicos e fonemas consonantais. Esses são os sons. Vale lembrar que quando você vem para as letras, você só tem 2 tipos de letras. Quais são os tipos de letras que nós temos na língua portuguesa? As letras vogais e as letras consoantes. Quantas letras vogais possui o nosso abecedário, o nosso alfabeto, como queiram? 5. São 5 letras vogais. O A, o E, o I, O e U. São essas 5 letras. Quantas letras consoantes? São 21 agora, com a nova reforma, né? Então, 21 consoantes. Lembrando que eram 18, com acréscimo oficial do Y, do W e do K. Mas isso não mudou em nada, não é só oficializaram. Continuam com a mesma função que já tinha desde os primórdios. Beleza? Então veja bem, o que é que eu quero dizer com isso? Você vai encontrar uma questão na prova que diga assim, na língua portuguesa existem 2 letras semivogais, certo ou errado? Então, muita gente vai dizer certo. Quais são as letras semivogais? O I e o U. Olha o deslize aí, que nós já chamamos a atenção no vídeo anterior. Tem dúvida? Dá uma olhadinha lá no vídeo anterior. O que é letra e som? Não existe letra semivogal. Nós acabamos de dizer a vocês quais são as letras que nós temos. 5 letras vogais, 21 letras consoantes. Portanto, não existe letra semivogal. Isso pode, professor... Já vimos que existe letra que é grafada, que é som que é grafado por letras diferentes, som que não tem letra e letra que representa 2 sons. Né? Dá uma voltadinha lá no vídeo anterior, o dígrafo, o dífono, para você, né, se situar melhor. Então veja, vamos aqui para a gente mostrar essa diferença. Então, fonemas vocálicos, veja, nós temos 12 fonemas vocálicos. Se eu perguntar a você, qual é a diferença nessas 2 palavras, massa e maçã? Aí você vai dizer, A e An. Minha massa é assá, soletrando, né? Minha massa é ançã, maçã. Massa, maçã. Ah, é. Se eu trocar o A pelo An, você vai ter palavras diferentes. Tá certo? Aí é mesmo, né? Um som é diferente do outro, ó. Aí você vai dizer, mas aí eu tenho tio. Mas se você tapa e tampa, a letra é A. T-A, tá. Quando eu digo tampa, eu também tenho a letra A. Mas o M nasaliza. Aí eu tenho an. Ou seja, se eu trocar o A pelo an, eu tenho palavras diferentes. Então são 2 sons distintos. 2 fonemas distintos. Muito embora eu vá escrever com a letra A. Tá certo? Se você pegar a letra E, tá certo? Gelo, 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 gelo. Vamos ver aqui. Gelo, gelo. Letra E. Mas é E ou é E? Vai depender da pronúncia. Se eu pronunciar E, gelo, eu tenho o verbo. Se eu pronunciar E, eu tenho o substantivo. Mas, Jonas, não deveria ter um acento aí? Não. Aí é um vídeo que nós vamos ver mais à frente, um assunto que nós vamos ver mais à frente, para vocês verem a importância do acento gráfico. Uma das funções é justamente abrir o som das vogais. O E e o O, eu uso para o acento agudo, o O e o acento agudo e o circunflexo aí, para fechar. Mas esses aí vão depender de regras. Porque na palavra gelo e gelo não tem? Porque não existe uma regra que justifique. Mas voltando para cá, veja que a letra é a letra E. Mas vai
dois sons diferentes. E eu ainda poderia dizer gente. Gente. A letra E, mas o som é outro. Então veja, a letra E, ela vai grafar três sons. O som aberto, o som nasal, o som fechado. No mesmo caso da letra I. Se eu disser lido, se eu nasalizar esse I, lindo, eu vou ter outra palavra. Tá certo? E eu troquei aqui o quê? O som. É a mesma letra, mas eu apenas troquei o som. Um exemplo bem interessante aqui, ó. Se a gente for olhar, ó, avó e avô. Ó, on e o. Três sons diferentes. Grafado pela letra O. Né? É interessante, assim como gelo, você tem uma palavra como, ó, olho, óleo. E aí, como é que eu vou saber? Na pronúncia, num contexto. Repita, em algumas situações, você vai usar o acento gráfico. Avó, acento agudo. Avô, acento circunflexo. Existe a regra, mas aqui não. Ah? Então, mais à frente, nós vamos estudar o que são palavras iguais. Qual é o radical que diz igual em português? Homônimos. São nomes iguais. Iguais em quê? Na grafia. Então a gente vai chamar de homógrafos, que tem a mesma grafia. Né? Existem palavras que vão ter a mesma fonia. Ó. Seção. Então essas palavras têm o mesmo fonema. Seção. Então elas são o quê? Homófonas. Tem o mesmo som, a mesma pronúncia, mas não tem a mesma grafia. Tá certo? São palavras iguais no som, são palavras iguais nas letras. Nos sons eu chamo de homófonos, nas letras eu vou chamar de homógrafas. Tá certo? E uma terceira situação, a se estudar mais adiante, é o que se chama de homônimos perfeitos. Tem a mesma pronúncia, a mesma grafia. Por exemplo, quando você diz são, a abreviação de santo, são de saudável ou são do verbo ser. Tem a mesma pronúncia, tem a mesma grafia. Então aí nós chamamos de homônimos perfeitos. Tá certo? Então, e a letra U, que vai grafar o fonema oral, U, que eu digo mudo, fonema nasal, que eu digo mundo. Então, se nós contarmos aqui, ó, temos 5 letras, mas vamos ter 12 fonemas vocálicos. Tá certo? Lá na parte da literatura, nas figuras de linguagem, nós teremos uma figura que vai fazer alusão à repetição dos fonemas vocálicos. Mais à frente nós vamos tocar em figuras de linguagem. Quando a gente falar numa assonância, o que é uma assonância, aí você vai lembrar que é a repetição dos fonemas vocálicos. Tranquilo? Belezinha até aí? Entenderam? Letra, fonema. Olha como vai ficar mais claro agora. Eu disse há pouco tempo que não existia letra semivogal. Existem os sons. Fonema I, fonema U. Por que semivogal? Porque em português, na língua portuguesa, só pode haver uma vogal por sílaba. A sílaba, a vogal é a base da sílaba. Eu posso ter até 2 letras vogais ou 3 letras vogais na mesma sílaba. Nós vamos estudar nos encontros, né, que a gente vai chamar de tongo, tritongo e hiato. Tá certo? Então, assim como eu tenho consonantais, consoantes, significa soar com. Soar com é consoante, quer dizer que soa com. As consoantes soam junto das vogais. Você não tem a pronúncia de uma consoante separada em português. Ela soa junto com a vogal. Tranquilo? Aí, olha só, o fonema I. Né? Quais são as letras que vão grafá-la? Olha, eu botei aqui a pronúncia pai, mãe, aí você vai olhar bem aqui, ó, bem, semivogal I, semivogal I, semivogal I. Mas na hora de escrever, como não existe a letra semivogal, na palavra pai, a letra I vai representar. Na palavra mãe, já vem a letra E, mas o som é I. E aí você vai ver uma consoante, uma letra consoante, representando a semivogal I. Quando eu digo bem, a letra é M, o som é I.
Então veja a diferença entre som e letra, entre fonema e letra. Isso vai ocorrer também com o fonema U, semivocálico, que são os símbolos dele. Quais são as letras que vão representá-los? Aí vamos lá, na palavra mal, a gente vai ter aqui a letra U. Mas alguém vai estar questionando, Jonas, e a letra L? Nós vamos estudar mais à frente. Isso é uma questão regional. No sul do país não se diz mal, né? Vai ser mal educado, mal entendido. Aqui a gente diz Natal, Brasil. No sul do país eles vão Natal, Brasil. Então, uma variação linguística, tá certo? Então, em termos linguísticos formais, não existe a letra L como semivogal, a não ser uma variação. E, por último, os fonemas consonantais. Sim, na palavra falam aqui, ó, a letra M vai representar essa semivogal. De boa? E os fonemas consonantais, eles não geram problemas pra gente, porque aí você tem B, C, D, F, que é a letra F, né? E também vai nos dar uma figura de linguagem mais à frente chamada de aliteração. A aliteração vai ser a representação, a repetição desses fonemas consonantais. Tranquilo, de boa? Olha, vai lá, se quiser exercitar, nós vamos colocar uma lista de exercícios aí abaixo, que aí você vai encontrar os exercícios e vai poder praticar. Tranquilo? Até a próxima.